Vamos então continuarmos o nosso estudo do livro A Segunda Morte. Haverá uma segunda morte? É um livro de Ranieri, orientado pelos espíritos de André Luiz e Altino. A volta às longínquas regiões espirituais da Terra. Senti que a densidade do que, para a compreensão dos espíritos e dos encarnados, chamaríamos atmosfera, e talvez melhor ionosfera, aumentara. Nosso sistema de respirar encontrava mais dificuldade e a descida, embora para baixo, era mais difícil. Compreendi o quanto era difícil o sacrifício às entidades superiores para descerem. Na realidade, caminhávamos para os abismos da terra. Em verdade, comparada às regiões de cima, íamos ao encontro do inferno. Imensa piedade encheu meu coração. Pobres e infelizes eram os homens e mulheres, os espíritos que habitavam as regiões do mundo onde predominava o ranger de dentes, entre aspas, ao qual se referia o Senhor. Regiões de neblina, escuridão e dor. Todavia, descíamos. Lembrava-me da descida numa espécie de meditação, na contextura física ou espiritual, se quiserem, dos seres que encontramos, tão diferentes de tudo que já conhecera, da suave luz que se irradiava deles e do perfume que se exalava deles. Altino e Apolônio, com certeza, viam claramente as cenas que desfilavam na minha mente, porque exibiam na fisionomia de compreensão, entendimento e boa vontade, como se eu não passasse de uma criança embebida em extraordinárias e inocentes descobertas. Na realidade é isso, explicou o instrutor. Conforme a palavra de Paulo, somos crianças que ainda necessitam se alimentar de leite. Não temos condições de aceitar informações mais elevadas. As revelações só poderiam ser transmitidas gradativamente e por imagens, por comparação. A palavra humana ainda é muito precária e pode confundir. O ser humano, infelizmente, pela sua vaidade, quer sempre mais, esquecido de que muita vaidade pode conduzi-lo à loucura. Para compreender certos ensinamentos mais elevados, é preciso possuir evolução maior. Realmente, quando atingimos um grau maior de evolução, compreendemos claramente o sentido oculto do ensinamento, como se víssemos através da casca o coco por dentro. O sentido oculto salta para fora. A cada grau de evolução, revela os ensinamentos dessa evolução ensinados por espíritos detentores de evolução correspondente. Por mais que alguém se esforce, não compreenderá senão o ensinamento que corresponda à sua própria evolução. Se insistir, entrará em confusão. O seu espírito só aceita tranquilamente o que pode assimilar. Aí seria o caso de dizer a cada um será dado de acordo com a sua evolução. Deus não dá pedra a quem pede pão. Meu filho, também não dá entendimento a quem não pode assimilar. E para evoluir mais é preciso trabalhar mais em si mesmo. De repente, paramos numa espécie de casas, onde ligeira corrente de água pura ou elemento semelhante corria ligeiro e os dois amigos espirituais sorveram em copos de flores, semelhantes a lírios que brotavam às margens, e me ofereceram um cálice. Senti, ao tomar a leveza do líquido, a delicadeza do copo de lírio, e imediatamente penetrou-me o ser uma estranha força, e a respiração voltou com facilidade. Parecia que, na verdade, respirava por todo o organismo. E comecei a perceber que, na realidade, o espírito respira ou aspira de modo diferente da maneira como respira nas faixas propriamente da Terra, na crosta ou nas colônias próximas do orbe terrestre. O nariz, em verdade, ali servia para conformar a criatura, características das regiões semelhantes ao nosso mundo e das galáxias iguais ou pouco acima da nossa. Altino, lendo-me o pensamento, acrescentou: Meu filho, mais além do portal da luz, não é assim. Portal da luz? Indaguei respeitosamente. Já não lhe falamos do portal da luz? Bem, não me lembro, talvez. Altino olhou-lhe surpreendido. É possível mostrar-se tão surpreso, meu filho. O portal da luz seria como uma grande marca definindo o além e o além do além. Dá para entender? Disse que não e ele acrescentou:
Tomando como base os encarnados da Terra, depois da sua morte ou da primeira morte, temos o além. Em seguida, passa-se pelas colônias, como Nosso Lar e outras, e encontramos também o umbral, o que se pode dizer, colônias e departamentos do umbral e outras possibilidades de sofrimento e reajustes ou retificações do sofrimento. Assim como o Nosso Lar representa oportunidades superiores de despertamento e salvamento das almas, esses retiros do umbral, ao mesmo tempo que causam sofrimento e dor espiritual, como notas ou impressão de condenação, prisão, pena, colaboram para iniciar ou reiniciar a recuperação do espírito que começou a cair. Segue-se evoluindo e passando pelas colônias de características evolutivas e mais diferentes e pelas colônias cada vez mais belas até atingir o portal do Sol, onde se processa a segunda morte. E vai-se até o portal da luz, onde se começa a perder as características terrestres e passa-se a angelitude. Ali sempre estão Jesus e os demais anjos do sistema planetário terrestre e dos demais sistemas semelhantes. Jesus é o grande espírito do sistema. Nós, outros sistemas, ou melhor, nos outros sistemas planetários e estelares do universo, há outros grandes espíritos que dirigem e também são chamados filhos de Deus. Essas entidades são tão grande elevação espiritual que a inteligência, a evolução e a sensibilidade da humanidade que atualmente habita a Terra não pode perceber ou entender. Não poderá nem aceitar o anjo como ele realmente é. Para isso, não saem do cumprimento da lei de Deus. Compreendi que pela mão do Altino e Apolônio, de Platão e outros espíritos de ordem elevada, eu, pobre discípulo dos mestres da alma, penetrar em estudos mais avançados e passar a compreender melhor a condição dos seres e das inteligências situadas nos mais variados setores situados além da atmosfera e da ionosfera da Terra. Em toda parte, o universo está povoado de seres cuja inteligência, no roteiro da evolução, marcham ao encontro de Deus. Cada alma é uma centelha inteligente que gravita para o centro de onde, um dia, há milênios, nasceu e partiu. E em toda parte, cada ser se apoia em outros seres. Ninguém é só no universo. Só no fim é que caminhará só ao encontro do nosso Mestre, que nos levará ao sólio da majestade divina. A estrada, porém, é longa e depende de cada um subir ou descer dentro de si mesmos. Somos despertados pelo amor dos mestres do Espírito, mas compete a cada um viver. Eu vou colocar na próxima tela um gráfico para que vocês entendam. Vejam. Aqui está uma ideia básica de como são os planos. Então, aqui no meio, nós podemos ver, eu não sei se eu posso usar aqui a canetinha, vamos ver. Aqui, olha, é a nossa Terra, a crosta terrestre. Em seguida, nós temos um umbral grosso. Em seguida, um umbral médio. E depois o umbral. Nessas regiões de umbral médio e grosso, é que estão as colônias espirituais, os postos de socorro e tudo mais. A seguir, vem o plano da cultura e da ciência, que é onde nós estamos tendo a visão desse livro, onde está viajando o Ranieri. Mais acima, o amor fraterno universal e, em seguida, diretrizes planetárias. Para passar de cada faixa para outra, nós precisamos, entre aspas, morrer. Nós precisamos deixar o nosso corpo físico para ascender para o próximo nível, a menos que vá em desdobramento, como está indo Ranieri, mas isso é uma coisa temporária. Então, se a gente está nas colônias, aqui nos umbrais, e merece ascender para um novo plano, a gente precisa deixar o nosso perispírito dessa faixa vibratória para poder ir para o outro. É a segunda morte para cima. Percebem?
Então, eu espero que vocês tenham compreendido essas fases. E para passar para o proto, novamente, a gente deixa o perispírito daquela frequência e adquire um novo perispírito. Esse perispírito que a gente larga, ele se desfaz, ele volta para o universo, a sua energia. Espero que estejam gostando do nosso estudo. Eu espero a todos no próximo capítulo. Abraços.